Bom dia, sejam muito bem-vindos, meu doutor. Quando pensamos em unidade de terapia intensiva, geralmente imaginamos pacientes graves, equipamentos complexos e uma corrida contra o tempo. Mas você sabia que o atendimento em UTI vai muito além disso? Ele envolve uma equipe multidisciplinar, decisões médicas rápidas e diferenças significativas entre o sistema público e privado. Para esclarecer como funciona essa área essencial na medicina, recebemos o Dr. Alexandre Amaral, médico intensivista, titulado pela MIB, especialista pelo Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da MIB-DF. Doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, muito bem. Seja bem-vindo. Vamos Obrigado. sentar. Vamos falar um pouco. Alexandre, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa e discutir uma questão tão importante como é o tratamento em medicina intensiva. Eu que agradeço o convite e tenho certeza que a gente vai poder esclarecer muitas coisas importantes da nossa especialidade. Perfeito. E começando, Alexandre, explica para a gente o que é medicina intensiva. Medicina intensiva é um termo que nem todo mundo conhece. Sim. Mas quando fala de internação em UTI, fica todo mundo preocupado e todo mundo já sabe o que é, né? Exatamente. Então fala para a gente aí sobre isso. A medicina intensiva, primeiro, é uma especialidade médica nova, né? Um pouco mais de 30 anos aí que nós temos a medicina intensiva, que é uma especialidade que lida exclusivamente, especificamente, com pacientes críticos. Então, o que é o paciente crítico? É aquele paciente que tem um risco eminentemente de complicações graves pela sua patologia ou uma potencialidade de vir a ficar grave de acordo com a sua doença. Então, para isso, requer um ambiente que possa ser monitorizado, sistematizado e que possa dar a esse paciente a segurança necessária para que ele possa não complicar nas suas complicações que possam vir pela patologia de base. Então, um ambiente complexo, que requer uma sistematização dos seus cuidados. Mas uma especialidade médica que requer um especialista em medicina intensiva para coordenar todo esse processo junto com uma equipe multidisciplinar, que nós vamos falar sobre isso, que é muito importante. O paciente é aquele paciente grave que corre risco de vida, mas não necessariamente já ali em fase terminal, né? Muito pelo contrário, ou seja, a medicina intensiva hoje cada vez mais precoce, atuando no início daquela doença que poderia ter uma potencialidade de gravidade para que ela não se desenvolva essa sua gravidade e que ele possa ir. Faz o monitoramento, faz toda a gestão daquela doença para evitar que chegue ali a óbito e recupere, Exatamente. Inclusive sem sequela, né? Sem sequelas, que é a finalidade hoje da medicina intensiva é devolver esse paciente, esse cidadão, à sua vida habitual, à sociedade, que ele possa voltar ao convívio da sua família e voltar aí ao convívio do seu trabalho e tocar a sua vida no mercado de trabalho e tal. E como é que é a rotina dentro de uma UTI? Os profissionais, é multidisciplinar, como você falou, Sim. né? Hoje você tem do fisioterapeuta, ao dentista e tal. Essa gama de profissionais multidisciplinares, como é que é isso? O TBR o que se existe mais de sistematização adequada dentro de uma UTI é você ter uma organização no seu dia a dia dentro da UTI. E para isso, hoje, a medicina intensiva ela não trabalha sozinha. Então, o médico intensivista, ele sempre tem que trabalhar junto dentro de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o paciente é um paciente complexo. Existem várias áreas de atuação dentro da medicina intensiva que requer o enfermeiro especialista em medicina intensiva, o fisioterapeuta, o odontólogo, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o farmacêutico clínico, que junto com um round clínico estruturado, eu digo o seguinte, que o round clínico na UTI, que acontece todos os dias, ou melhor, que deveria acontecer na grande maioria das UTIs, porque essa foi uma intervenção que mudou a mortalidade dos pacientes, que é aquele round clínico multidisciplinar, visto leito a leito, que geralmente começa num horário britânico, determinado, todos os dias, ao qual nós iremos coordenar a jornada daquele paciente no seu dia a dia. Qual exame vai ser feito? O que vai ser feito? Qual tipo de nutrição vai entrar? Qual tipo de medicamento que vai ser feito? Ou seja, tirar todas as dúvidas junto com a equipe, à beira-leito, junto com o seu paciente e com o seu familiar. Porque o acolhimento familiar na UTI é uma coisa que, felizmente, a gente evoluiu muito nos últimos anos, a gente introduziu a família e o próprio paciente nas decisões tomadas dentro da medicina intensiva.
E o manejo desse paciente é correndo contra o tempo, né? Correndo Então, contra o as coisas tempo. não podem perder o time, senão leva prejuízo num paciente grave. Existem algumas situações de medicina intensiva, algumas condições clínicas que o tempo ele é fundamental. Num paciente que é mais grave, vítima principalmente de doenças cardiovasculares, pacientes vítimas de sepsis, por exemplo, que é uma das patologias que mais mata no mundo, mata mais do que infarto agudo do miocárdio, mata mais do que câncer de mama. Então, o tratamento é tempo dependente. Para isso, um sistema organizado, liderado por um médico intensivista, com todas as suas equipes, os seus componentes dessa equipe multidisciplinar organizada, faz com que o paciente receba aquilo que ele tem que receber a tempo e a hora. E com isso, a gente consegue reduzir a mortalidade. Manejo, fazer a gestão daquele paciente e reduzir, e evitar o óbito e devolvê-lo. E as complicações, muitas das vezes, né, que possa ter num atendimento não tão adequado. Às vezes aquele paciente não vem a óbito, mas ele pode ter complicações, né, da internação. E isso que a medicina intensiva organizada tenta ou faz com que ele não passe por isso. Importante o conceito que você colocou aqui, que não é só o médico especialista, não é só o médico intensivista. Os demais profissionais também têm que ser especialistas nesse tratamento de UTI, né, e medicina intensiva. Sim, porque, ou seja, a decisão que nós temos hoje de medicina intensiva é uma decisão compartilhada. Então a gente compartilha isso, ou com outro médico assistente junto com a gente, mas principalmente com a equipe da UTI. Então o meu enfermeiro tem que ser um enfermeiro especialista em medicina intensiva, assim como o fisioterapeuta, o farmacêutico clínico, o nutricionista que entenda toda a fisiopatologia, a dinâmica daquele paciente crítico, que é realmente muito diferente de um paciente não crítico. Não só a dinâmica da doença, mas do próprio funcionamento da UTI. Perfeito. Porque não basta ser especialista e não entender a dinâmica, porque também a logística de como funciona o setor, né? Perfeito, como funciona o setor, como que dá celeridade naquelas ações para que o paciente possa receber aquilo a tempo e a hora. Isso é fundamental. Bem, e quais foram os avanços que a medicina intensiva trouxe nos últimos anos em termos de tecnologia, de abordagem clínica? Aí a gente fala de geração de antibióticos, essa coisa toda. Sim, ou seja, nos últimos anos para cá, do ponto de vista de dispositivos, que a gente olha mais em tecnologia, houve uma mudança muito grande, mas na realidade uma evolução daquilo que a gente já vinha tendo nos últimos anos. Então a gente tem hoje em dia aparelhos de respirador que são realmente muito fisiológicos, que nos passam informações muito importantes, muito mais do que há 10, 20 anos atrás. Nós temos hoje em dia aparelhos de monitorização hemodinâmica, ou seja, ver como é que está a parte cardíaca desse paciente, muito mais importante, muito mais fidedigna para fazer com que a gente possa tomar uma tomada de decisão mais assertiva. Mas o mais importante, Lindenberg, não foi isso a evolução da medicina intensiva. O que mais se evoluiu hoje em dia é principalmente como se aborda esse paciente através de uma equipe multidisciplinar e a importância do médico intensivista dentro da UTI. Então, hoje em dia, a gente ter um funcionamento de uma UTI que não tenha médicos intensivistas e equipes especializadas faz a total diferença na mortalidade dos pacientes. Se nós pegarmos duas UTIs com boas equipes, mas que uma que não é especializada e a outra que é especializada, essa aqui tem resultados muito mais promissores. Os indicadores são totalmente diferentes. E a sistematização mais importante clínica que mudou a mortalidade dos pacientes foi o round clínico. Então, UTI que não tem a sua reunião clínica para cada paciente todos os dias da internação é uma UTI que não tem resultados adequados. Isso em toda a área, né? Sim. A gente lembra desde a época da residência, tinha a reunião ali na beira do leito. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Na passagem do plantão, Perfeito. leito a leito. Então, a sistematização dentro de um paciente complexo, isso é fundamental. Troca de informações entre quem entra e quem sai do plantão, aquela história toda. É fundamental. E também deixar o que nós chamamos hoje de metas a serem alcançadas. Sim, perfeito. Então, você começa um atendimento do paciente, tem uma meta que nós chamamos de planejamento terapêutico. Perfeito. Então, aquele planejamento tem que ser seguido dentro do prazo determinado que a gente, inicialmente, no atendimento do paciente, determinou junto com toda a equipe. Isso faz com que o paciente ganhe celeridade no atendimento. Você se antecipa as complicações. Perfeito, e não deixa com que elas apareçam e, consequentemente, o tempo de internação passa a ser um tempo adequado para aquela patologia. Perfeito. E com relação às diferenças entre as UTIs públicas e privadas, Sim. Existe essa diferença? E se existe, não é para existir. Né? Até porque o gerenciamento, o tratamento deve ser o mais moderno possível. Mas na prática? Infelizmente existe essa diferença, e essa diferença não está ligada diretamente
somente à qualidade do profissional. Está ligada ao sistema, ao fluxo. Então, porque tem uma frase que eu tive contato com ela há muitos anos e levo ela não só para a medicina, para a vida, é que todo sistema ele é perfeitamente projetado para obter o resultado que obtém. Então, se o sistema ele é projetado de forma errada, ele vai ter o resultado errado, infelizmente. E os nossos fluxos de atendimento nos hospitais públicos carecem muito dessa organização que é fundamental, porque o paciente crítico do hospital privado e do hospital público, ele é o mesmo paciente. A doença ela é a mesma, as angústias e as dores são as mesmas. Então o atendimento tem que ser o mesmo. Lógico que às vezes no hospital público você tem algo um pouco mais colorido, um pouco mais brilhante, mas a eficácia do atendimento, do medicamento e principalmente das equipes, hoje em dia, infelizmente, nós temos hospitais públicos que não têm equipes adequadas, número de enfermeiros adequados, número de fisioterapeutas, técnicos de enfermagem que são tão fundamentais quanto o médico que está ali à beira-leito. Então, isso, num paciente crítico, que, como nós falamos, o tempo é fundamental, faz com que aquele paciente perca por causa dessa organização de gestão. A gestão dentro das UTIs públicas, infelizmente, isso é uma grande maioria. Nós temos bons exemplos pelo Brasil, mas isso não é a regra. Eu digo que no Brasil, ou melhor, o hospital público tinha que ser exemplo para os hospitais privados, infelizmente é ao contrário. Por falta de quê? Não é falta de dinheiro, é falta de gestão e de organização para aqueles que podem, ou que deveriam fazer isso. Eu acrescentaria aí falta de compromisso. Perfeito. Eu tenho os protocolos, basta executá-los. Para executá-los eu tenho que ter recursos humanos, eu tenho que ter financiamento. Perfeito. E tenho que ter compromisso com a vida. Perfeito. Infelizmente, essas coisas não se perdem, né? Se perde aí ao longo de uma gestão que a gente sabe que a gente já é formado há muito tempo, a gente escuta os mesmos textos há mais de 20 anos, há mais de 40 anos, os mesmos problemas, nunca mudam. Essa angústia que você está manifestando aí é a angústia nossa, enquanto presidente do Sindicato dos Médicos, que está diariamente, constantemente, cobrando melhorias e as coisas não avançam. Mas a esperança, ela tem que estar presente, a gente tem que estar lutando para tentar mudar e melhorar essas coisas. Porque o caminho, todos nós sabemos qual que é, e é o caminho, teoricamente, que é completamente factível. Ele consegue ser feito porque todo hospital, público ou privado, que realmente implementou isso, teve bons resultados e conseguiu melhorar os seus indicadores. Os instrumentos estão à disposição. Está à disposição, exatamente. Bem, Alexandre, o assunto é empolgante, é interessante, mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e voltaremos já. Você que nos assiste, não saia daí. Bem, estamos de volta ao nosso programa, o início do nosso segundo bloco. E, doutor Alexandre, vamos falar sobre a utilização, a importância do tratamento nas unidades de terapia intensiva na época da pandemia, na época da Covid. Foi fundamental, né? Assim, a gente viveu aí uma pandemia, um caos sanitário, né, que o mundo todo passou, né? E a terapia intensiva, a medicina intensiva teve aí a sua importância máxima. Infelizmente, as pessoas conheceram a medicina intensiva num momento de dor muito grande, né? Uma patologia que devastou muitas famílias, devastou aí populações inteiras. Sei que eu ia atrapalhar, mas já atrapalhando. As guerras foram fundamentais para o avanço e para o desenvolvimento da medicina, né? Sim. A pandemia com relação às unidades de terapia intensiva teve essa mesma importância? Olha, Gutenberg, infelizmente a gente achava que isso poderia ter um avanço muito maior do que teve. Principalmente num tema hoje que é muito importante, que é o acesso do paciente crítico às UTIs, né? Então você vê hoje em dia muitas pessoas ainda não tendo acesso à UTI, a gente vê isso todo dia, falta de UTI pelo Brasil afora, e isso acontece também aqui no Distrito Federal. Na época da pandemia, abriu-se um número grande de UTIs nesse sentido. Só que depois que acabou a pandemia, deveria ser feito um estudo para que se pudesse, obviamente, não manteria todos os números de leitos abertos, mas poderia se ajustar para aqueles leitos que há necessidade em várias regiões do Distrito Federal, para que se mantesse o acesso a esses pacientes. Isso não foi feito, não somente aqui, no Brasil todo. Então, hoje a gente vive ainda uma má distribuição desses leitos nesse sentido e, principalmente, a má organização e estrutura desses leitos de UTI, porque não basta
colocar um leito, um monitor e um respirador do lado. Isso é apenas uma estrutura mínima. O mais importante da medicina intensiva são as suas equipes. O mais importante é o médico intensivista com as suas equipes treinadas e adequadas para um bom atendimento. E isso, infelizmente, se perdeu. E nós temos hoje aí relatos e histórias do Brasil inteiro, faltas de UTI. A gente vive isso hoje ainda, infelizmente, não é um leite de UTI adequado a tempo e a hora quando o paciente precisa. Então, não foi algo que nós pensávamos, que fosse melhorar o acesso, isso não melhorou. Não se manteve o padrão. Não se manteve o padrão. Se construiu rapidamente, abertura de leite, e depois se regrediu e não valorizou. Regrediu e não se manteve o número adequado, ou se crescer, ou aumentasse um pouco mais o número de leite para ter acesso em UTI. Você é presidente da Associação de Medicina Intensiva de Brasília, não é isso? Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta que não faz parte aqui, não é necessariamente o que a gente vai abordar aqui, mas como presidente do Sindicato dos Médicos, como político, como médico, e que prezo pela boa formação médica, a gente luta constantemente para que isso não perca a sua importância com essas aberturas indiscriminadas de escolas médicas. Esse encurtamento da formação do médico intensivista, dispensando inclusive 2 anos de clínica médica, etc. Do pré-requisito. Do pré-requisito. Isso não precarizou a formação do profissional? O que é que você acha sobre isso? Não, a gente na época que foi se discutido isso, a gente pensou muito nisso. Por que isso? Porque o pré-requisito que tinha clínico era a clínica médica. Então, o candidato tinha que ter 2 anos de clínica médica para ele fazer os 3 anos de medicina. Então, ficaria 5 anos nesse sentido. Hoje em dia, 4 anos de acesso direto em medicina intensiva. Porém, a gente recebia esse candidato de clínica médica com uma deficiência ainda muito grande. Então, os 2 anos de clínica médica para ele, na grande maioria, lógico que nós temos ilhas e ilhas de excelência no Brasil, esses 2 anos de clínica médica não preparava esse paciente, esse candidato, a um médico intensivista. Então, houve uma ampla discussão isso, junto com a AMB, junto com a AMIB, para que a gente pegasse esse aluno que já queria fazer medicina intensiva e a gente formasse ele desde o seu primeiro ano até o último ano, aumentamos para 4 anos de medicina intensiva, para a gente pudesse formar um especialista específico, com as bases clínicas. O médico intensivista tem uma visão clínica muito grande, é essencial para isso, mas específico dentro da medicina intensiva. Um acesso direto, que é sair da faculdade direto com uma residência médica, com um curso de especialização, foi ampliado. Foi ampliado, nesse sentido. Vai ter um tempo maior. Ou seja, para suprir exatamente aquele tempo, entre aspas, que ele perdeu em clínica médica, ele tem isso o dentro... O tempo que ele ganha, o conhecimento que ele ganharia na residência da clínica médica, ele vai ganhar de 1 ano a mais. Isso aí. Então fez a compensação. Fez a compensação. E a gente está tendo aí, as turmas que se formaram a partir daí, bons resultados. Então, perfeito. E com relação aos pacientes que passam muito tempo na UTI, a questão da reabilitação pós-alta, como é que isso ocorre? Como é que se dá? Isso, existe um termo para isso, chama PICS, Síndrome de Cuidados de Pós-Intensivo. É o que mais se estuda hoje em medicina intensiva no mundo. Porque antes, a gente tinha medicina intensiva, a gente cuidava da doença. Depois a gente passou a cuidar da doença e do paciente em si. Depois, doença, paciente, e abordamos a família. Introduzimos a família na UTI. Agora não. Agora a gente quer saber se esse paciente, como que ele vai se comportar fora do hospital. Então a PICS é uma síndrome patológica, consequentemente com fraqueza muscular, sarcopenia, muito questão de doença mental, uma série de coisas que limita muito esse paciente. Como que a gente consegue manejar isso? Desde o primeiro momento que ele entra na UTI. Então a prevenção dessa síndrome de cuidados de pós-intensivo, ela começa no primeiro momento, na escolha correta do antibiótico, na escolha correta do sedativo, na reabilitação da fisioterapia dentro da UTI, no tempo curto de internação. Então, todo um trabalho sistematizado. Daí, a importância que nós falamos desse sistema estar sempre bem preparado para poder fazer um tempo de internação mais curto possível, uma reabilitação mais rápida, para que as consequências possam ser reabilitadas fora da UTI. E, obviamente, os hospitais têm que aprender a ter setores de reabilitação fora da UTI para devolver esse paciente para a sua família e para a sociedade. Perfeito. E essa recuperação começa a partir da alta da UTI para o apartamento, para a enfermaria?
né? Isso, começa ali com a fisioterapia específica de reabilitação. Mais uma vez, a equipe multidisciplinar. Não tem como. Terapeuta, nutricionista, Principalmente terapeuta, nutricionista, a questão da assistente social, ou às vezes do psicólogo. Então, tudo isso tem que se montar uma avaliação para as necessidades daquele paciente, para que ele possa ter o acompanhamento nesse sentido. E aí, mais uma vez, a questão da saúde pública. Infelizmente, nós não temos clínicas para a reabilitação dos pacientes que saem dessas situações. Qual é a grande consequência disso? Um tempo de internação prolongado. Às vezes o doente sai da UTI e ele vai para a enfermaria de clínica médica. Ali ele deveria passar 3, 4 dias, ele passa 20. O que ele faz? Ele para o sistema. Ele termina perdendo, né, agravando. E o sistema que tem que colocar outro paciente ali, ele fica na UPA ou ele fica em outro local avançando o sistema. Então, ou seja, é uma coisa que mexe com todo o sistema. E nas clínicas privadas, a gente tem um trabalho direcionado para a recuperação desses pacientes? Em alguns pacientes, que nós chamamos de alguns pacientes, alguns hospitais de excelência, nós temos esse trabalho muito bem feito. Então, existe alguma visão dos planos de saúde hoje em dia, isso para fazer com que esse doente não retorne ao hospital, porque isso economicamente é muito melhor para o plano de saúde evitar uma nova internação para esse paciente. Então, alguns planos de saúde já estão começando a oferecer esse tipo de reabilitação e tem muitas clínicas que têm convênios ou parcerias com os hospitais de excelência que esse paciente já sai da UTI, faz a sua reabilitação dentro do hospital e depois ele faz isso, planejamento ou para a clínica ou até mesmo que esse profissional vá à casa dele fazer, a depender da dependência desse paciente. E os planos de saúde, em tese, no bom senso, deveriam financiar, até porque vai diminuir o custo da recuperação desse paciente. Totalmente isso, porque uma internação hospitalar hoje em dia, dependendo do caso, fica uma internação hospitalar muito cara, muito onerosa para o plano e, consequente, o paciente. Não vir ao hospital, não internar, é o melhor. E evitar as complicações, que aí são crônicas e vai demandar custo do plano de saúde o tempo todo. Perfeito, exatamente isso. Isso aí é uma visão interessante. Não sei se hoje já tem essa visão, já tem esse acompanhamento, porque eu não tenho conhecimento. Existe uma coisa alguns planos fazem isso, mas não é uma coisa que está completamente enraizada em todos os planos. O que a gente percebe é a judicialização constante para ter esse tipo de atendimento. Perfeito, o home care, uma série de coisas para poder ter essa... judicializando contra os planos de saúde o tempo todo, né? Perfeito. Porque é uma guerra comercial, né? Essa guerra comercial fica desse jeito. E aí eu coloco o médico ou o de saúde pacientes não existe, né? Sempre a guerra comercial, infelizmente, não deveria ser assim. E outra questão que é difícil a gente administrar e às vezes dá conflito é o momento da decisão de internar, né? Eu estou ali no pronto-socorro, eu acho que o paciente tem indicação de internação, ou às vezes acho que não tem e tal, e como é que é administrado isso nos hospitais privados? Nos hospitais públicos a gente sabe como é que é, fica aquela dificuldade, o colega diz que não tem vaga, não tem leito, e não tem mesmo. Sim. Eu estou ali no pronto-socorro com o paciente com indicação de UTI, vai para uma UPA, passa 20, 30 dias numa UPA, precisando de uma vaga na regulação, não tem e tal. Essa decisão de internação da UTI é fundamental porque o início da gestão, da administração da doença do paciente é prioritária, é imediata e não ocorre. Como é que é esse dilema? Muito grande. Isso é uma das decisões mais importantes que tem dentro de um ponto-socorro, né? É você destinar o seu paciente para aquele setor, ou ele vai para o centro cirúrgico, ou ele vai para a enfermaria, ou às vezes, dependendo, ele vai para casa, ou ele vai para a terapia intensiva. A grande maioria, centro cirúrgico e terapia intensiva. Ou quando ele vai para o centro cirúrgico, ele tem que ir para a UTI. Então, ou seja, é a gestão do leito da UTI. Então, ou seja, hoje em dia nós temos um tempo de permanência nas nossas UTIs públicas muito grande. Pela falta de organização em todos os setores do hospital, faz com que aquele paciente que entrou para tratar uma pneumonia e precisava ficar na UTI, que ele ficava 2, 3 dias, ele fica 7, ele fica 8. Então aquele paciente que chega lá às vezes, ou com infarto agudo do miocárdio, ou com AVC, ou vítima de politrauma, lá no pronto-socorro, ele bloqueia esse leito e faz com que aquele colega, aquele emergencista que está lá, sabendo o que tem que ser feito, tem que mandar aquele paciente. Ou ele fica lá no pronto-socorro, que não é o adequado, que não é o local desse paciente crítico ficar nesse sentido, ou ele tem que destinar para um outro local, ou mandar para uma UPA, ou mandar um transporte que já prejudica o paciente, o transporte hospitalar no paciente crítico ele é prejudicial para esse paciente. Então, ou seja, a organização da UTI a tempo e a hora, fazendo com que aquele leito possa ter, isso é fundamental.
E a decisão lá tem que ser uma decisão compartilhada. Não mandar um doente também que não precisa de ir para a UTI. Complica o prognóstico do paciente e adoece o médico que está ali com aquele paciente exatamente, com aquela angústia. Sabe que precisa de UTI, não tem, e fica naquele sofrimento, naquela angústia, sabendo que o paciente pode ficar sequelado, pode inclusive vir a óbito, que a gente chama de óbito evitável. Infelizmente, essa é a realidade dos nossos hospitais públicos. Precisamos mudar isso aqui. Sim, temos caminho para mudar. E aquele colega que está lá com toda a sua angústia, está recebendo outros. Eles continuam chegando adoecendo, né? E às vezes até responsabilizado, né? Sim. Sendo vítima de judicialização, quando na realidade a responsabilidade é toda da gestão, né? É toda do sistema, é toda da gestão e quem é responsável, que tem meios para poder resolver e, por motivo que eu não sei qual, não se resolve. Perfeito. Alexandre, a nossa conversa é extremamente interessante, mas infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco. Com certeza você vai ser convidado para, em outra oportunidade, a gente voltar a debater esse assunto. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e agradecer a você que nos assiste. E no próximo domingo estaremos aqui no programa Meu Doutor, no canal 6 TV Brasília, às 13 horas. Um abraço e até a próxima.